Makoto estava de buenas em seu quarto e do nada é teleportado para o espaço, com um deus falando que quer que ele vá para outro mundo. Makoto não entende por que isso do nada. O deus fala que os pais deles vieram de outro mundo e devido a certas circunstâncias os pais deles fizeram um pacto com uma deusa e foram para o Japão, mas concordaram em um dia dar a ela a coisa mais importante para eles. Makoto concorda com isso e quando vai receber o poder dado por Makoto, a deusa começa a invocá-lo. Quando ele chega no salão da deusa, ela fica zombando ele por ser feio e manda ele ir embora dali, pois encontrou outros heróis para seu mundo. E uma imundície igual a ele pode ficar nos confins do mundo dela. E só para ser justa, dá o poder de entender a linguagem humana e literalmente joga ele no outro mundo. Mas o deus salva ele, falando que a deusa tirou o papel de herói dele. Então a partir de agora, ele está livre daquele mundo e desaparece. Makoto começa a andar nos confins daquele mundo. No meio ele encontra uma orca em perigo e mata o monstro com um ataque. Ela não entende como um humano consegue falar com ela. E ele não entende como ele consegue falar com o porco. A orca fala que seu nome é Emma e que eles estão na extremidade do mundo. Makoto pergunta se a vila dela é por perto. Ela fala que não e que estava indo naquela montanha se sacrificar a Shin. Emma diz que sua vila está rodeada em uma névoa densa e as plantações não crescem mais. E oferecer sacrifícios fez com que a névoa diminuísse. Ela fala que tem um lugar onde ele pode ficar para se recuperar do cansaço. Enquanto ele comia, os orcs acham que ele é um semi-humano por causa da sua aparência, ou deixando para baixo. Mas quando vê Emma usando magia, pede para ela ensiná-lo. Ela ensina um feitiço simples de fogo. Makoto consegue fazer de primeira e ainda lançar. Emma pede para medir o level dele, achando que seria 300, 200, mas o level dele era apenas 1. Então Emma decide ensinar outras magias para ele. Depois disso, Makoto vai atrás da Shin para resolver o problema da névoa, já conseguindo fazer a magia sem encantamento e mudar a forma dela. Ele destrói a moradia de Shin. Então, em volta dele, surge uma névoa vermelha. Junto com o dragão, ele parte para cima de Makoto, mas ele utiliza o poder que o deus deu para ele, conseguindo ler os movimentos dela. Então ele utiliza a magia de fogo simples, causando dano no dragão, e começa a espancar ele na porrada, mas então o dragão coloca ele numa prisão de memórias, ficando super animado vendo coisas desconhecidas. Mas Makoto fica puto e descobre o poder que recebeu e criar uma área em que pode manipular dentro dela, conseguindo quebrar a prisão. Então o dragão tenta imitar um cachorro pedindo clemência. Ela fala que seu nome é Shin, sendo considerado invencível, e pede para fazer pacto com ele. Makoto aceita e eles começam um pacto de igualdade, mas como o poder de Makoto era tanto, ele virou praticamente o dono de Shin, fazendo ela se transformar em humana. Shin, após ver a memória dele, ficou impressionada com os samurais, pretendendo se tornar uma samurai. Ela pede para Makoto dar uma olhada em seu subespaço, que ela controla, mas quando eles entram nele, nem ela sabe onde estão, dizendo que aquele lugar era apenas escuro e vazio. Makoto dá uma olhada pelos arredores, e mesmo aquele lugar sendo enorme, termina em paredes de névoa, e pensa que naquele lugar a deusa não pode o incomodar, e pensa em criar uma cidade ilusória. Ele pergunta se ela está envolvida nos sacrifícios dos orcs. Ela fala que não, então decidem explicar o mal-entendido. Quando sai do subespaço, Emma fala para ele não lutar contra Shin, mas Shin fala que ele atacou ela do nada, deixando Emma sem entender nada. Shin fala que ficou impressionada com Makoto e fez um pacto com que ele é o dominante, e prova para Emma que ela é verdadeira Shin. Depois de tudo isso, os orcs fazem um festival de comemoração. Shin estava conversando com o líder dos orcs e dá uma ideia deles morarem em terras férteis. No dia seguinte, Makoto não entende porque dos orcs está tudo empacotado. Shin diz que eles estão de mudança para o subespaço. Makoto fica preocupado de ter monstros agressivos naquele lugar, então aparece um fragmento da Shin falando que vai dar um jeito deles, ou deixando sem entender nada. E do nada Shin transfere a vila e os orcs para o subespaço. Após alguns dias, Makoto descobre que consegue usar todos os elementos, mas que sua afinidade mais forte é com água. Atrás dele está Shin, vendo as novelas de samurai pelas memórias dele, mas ela fala que é inconveniente que ele não possa sair do lugar enquanto vê as memórias dele. Então vai atrás de construir uma TV de mídia para gravar as memórias dele. Shin deixou todas as memórias dele abertas. Ele vê uma foto com seus pais e acaba descobrindo um objetivo naquele mundo: investigar os passos de seus pais naquele mundo. Makoto foi dar uma volta pelo seu mundo e vê os orcs com um problema para cortar a árvore. Então ele usa o poder chamado Kai, que utiliza para fortalecer seu corpo e sua arma, cortando a árvore parecendo uma manteiga. E ele vê um orc machucado e fala para ele chegar perto de sua zona, curando ele sem usar nem mana. Mas o problema é que ele não pode se autocurar. Depois disso chega Shin com um anão no colo, falando que uma criatura peculiar estava
faminto, e quando vê a mão cortada de Makoto, fala que ela vai ser atraída, e do nada aparece uma aranha invadindo o subespaço. Depois de uma luta intensa contra a aranha, Makoto foi perfurado pela pata dela, mas ele fica puto e faz uma grande explosão, e começa a spamar magia de fogo, e depois uma flecha carregada de água. Mas ele acaba desmaiando, e a aranha pega ele, e ao invés de comer ele, fica apaixonada por ele, falando que sempre quer estar do lado dele. Shin solta ele e começa a falar com a aranha, falando sobre sua relação com Makoto, e não será problema se Makoto dominar as duas. Então a aranha faz um pacto com Makoto, também assumindo a forma humana. E quando ele acorda, tem uma nova waifu em seu lado. Falando que ela era aranha negra, Makoto não entende nada e Shin fala que é melhor do que uma aranha seguindo ele. O anão ancião se apresenta para ele, se chamando Beren, agradecendo por ele ter salvado, e pede para que seu povo more ali. Makoto aceita na hora, mas Shin dá a condição de ajudarem a melhorar aquelas terras. Makoto estava andando fora do subespaço para encontrar rastros de vida humana e acaba achando uma vila, mas antes dele poder ir lá, Shin chama ele, tudo para ele dar nomes para elas. Agora Shin se chama Tomoe, um nome de uma mulher samurai muito valente, fazendo Tomoe ficar muito feliz e ficar mais forte por causa do nome. E agora aquela aranha se chama Mio, que significa o elemento que ele tem mais afinidade, deixando Mio toda apaixonada. No dia seguinte, várias espécies chegam no subespaço, com as duas servas apresentando seus novos nomes e falando para chamarem Makoto de jovem mestre. Deixando todas as raças animadas, Makoto deixa todo o trabalho duro para Tomoe e Mio, pois teve um colapso de ver tantas raças e precisa ver humanos. Quando ele encontra o primeiro humano, a pessoa sai correndo achando que ele é um monstro, e quando ele chega na aldeia, todos acham que ele é um monstro e começam a atacar ele. Makoto fica deprimido, falando que os humanos não entendem o que ele fala, mas Ema fala que o problema dele é a aparência. Mas Tomoe fala que o problema dele é sua magia, pois ele tem tanta mana que distorce a área do seu redor, e os olhos dos humanos é como se tivesse vários lordes demônios aparecendo do nada. Ema fala que tem como suprimir a magia dele, mas quando ele faz isso, é como se desaparecesse um lorde demônio. Makoto diz que vai dominar a linguagem universal e adquirir o equipamento para suprimir sua magia e cobrir seu rosto com uma máscara. Makoto aprendeu a ler e escrever. O anão criou um anel para suprimir a magia dele, mas o anel não aguentou, deixando o anão animadaço, e agora ele criou um anel que conseguiu suprimir a magia dele. Makoto vai para a cidade com Tomoe e Mio, com uma história que ele é o filho de um comerciante. Eles acabam parando em uma guilda de aventureiros. A recepcionista explica como funciona ser um aventureiro. Fala que para Makoto é melhor ir para a guilda dos mercadores, mas ele fala que perdeu seu registro, então ela fala que tem que ir para a próxima cidade obter outra. Quando Makoto se distrai por um segundo, Tomoe e Mio estão no top 3 da guilda. Depois elas medem o nível com algo maior, sendo Tomoe level 1320 e Mio 1500, sendo as duas o level mais alto de todas as guildas. A recepcionista fala que a pessoa que tinha nível mais alto era Sofia, a matadora de dragões. Depois de tudo, eles param em uma pousada. Makoto fala que ele e Mio irão sair para comer e Tomoe irá ficar para vigiar, pois estão sendo seguidos desde que saíram da guilda. Uma garota foi falar com Makoto, mas do nada começa a chorar. Então eles decidem levá-la para a pousada. Seu nome é Hino e diz que sua irmã saiu para trabalhar e não voltou. Do lado de fora, Tomoe começa a lutar contra uns assassinos, derrotando todos com facilidade. Mas quando terminou o trabalho sujo, levou uma bronca de Makoto por ter matado todos e ter deixado uma mulher para ser interrogada. Mas Hino interrompe ele e mostra um retrato de sua irmã, deixando Makoto desesperado para achá-la, e pede para Tomoe e Mio irem atrás dela, pois se ele fosse não teria garantia que ficasse calmo. Mas sabe que elas não são a mesma pessoa, mas se parecem demais. Enquanto a irmã de Hino estava quase morrendo, Tomoe e Mio consegue achá-la, curando ela com um toque. Mas quando estavam saindo dali, um aventureiro mais forte daquela cidade aparece. No meio do caminho, Hino vê um bandido e corre até ele, falando que vai pegar algo em casa. Então Makoto usa seu poder para ouvir a conversa dela. Aí ela fala que ele vendeu uma carga por 500 moedas de ouro. Então o bandido fala para ela roubar ele, para conseguir pagar a dívida da irmã. Voltando a Tomoe e Mio, elas acabam cercadas de aventureiros, com eles dizendo que elas falsificaram seus níveis, e que não faz muito tempo que um semi-humano muito poderoso apareceu por ali, e se continuarem mentindo, irão ter que lidar com ele. Então chama elas para entrar em seu grupo. Elas se recusam, mas no momento que o cara mal fala de Makoto, as duas dão um soco de leve nele, mas ele se defende. Então elas decidem ficar meio séria, derrotando o cara com um soco, e o resto apenas foi caindo um a um. Depois de terem
destruído todo aquele lugar, Tomoe e Mio começam um torneio para ver quem é mais forte, destruindo metade da cidade sem motivo. Depois de tudo isso, Makoto decide dar uma punição para as duas, as jogando para algum lugar. Quando chega em outra guilda, um cara conta como a cidade foi destruída, mas uma história totalmente oposta da realidade, pois suas memórias foram alteradas por Tomoe. Ele também fala que os monstros de lá foram expulsos por Tomoe e Mio, mas a recepcionista fala que elas têm que refazer o registro de aventureiras em outra cidade. Makoto fala que isso aconteceu por causa de uma disputa entre ela e Mio, e tudo por causa da diferença de nível, então ela quer dar a ideia dela em fazer um aperfeiçoamento pessoal, que significa vagar sozinha para aprimorar suas habilidades, deixando ela super animada e sair correndo para seu treino. Enquanto prosseguiam um caminho para outra cidade, acabam se deparando com os monstros raros. Mas como Mio tinha que causar o menor dano possível nelas, acabou sobrando para Makoto, que acaba matando todas com facilidade. Quando chegam na outra cidade, o level de Makoto continua o mesmo, então ele vai ver o quadro de tarefas e percebe que tem uma missão que precisa dos materiais daqueles monstros raros. Após dividir os materiais com seus companheiros, vão celebrar o fim da viagem deles, apenas comendo e bebendo, e a irmã fala sobre o trabalho que ele vai aceitar, dizendo que coisas ruins acontecem com quem aceita o trabalho dessa empresa. Quando chega na hora de dormir, Mio está toda animada pensando que vai acontecer algo, mas ele apenas se deita e dorme, deixando ela deprimida. No dia seguinte, eles vão ver o subespaço. O líder dos anões vai até ele, o chamando para escolher uma armadura para utilizar. Mas ele acaba não querendo nenhuma, mas no meio de tudo isso tem um sobretudo, que também suprime a magia dele, tem autodefesa física e mágica. E quando a cor da roupa é trocada, ela prioriza a mobilidade. Mas a roupa rasga após ter absorvido muita magia, deixando o anão full animadaço para deixar mais resistente. Fora do subespaço, Makoto vai até a empresa que pediu os materiais. Enquanto ele conversava com o dono, ele fala que quer abrir seu próprio negócio e também se registra na guilda dos mercadores. O dono acha que ele quer ter uma conexão com ele e diz que está fazendo tudo errado, achando que está mentindo que conseguiu os materiais raros, pois ele é apenas nível 1. Mas quando ele coloca os materiais na mesa, o dono fica mansinho. O dono fala que precisa desses materiais para criar um remédio para sua família e que estão com uma maldição de nível 8. Makoto diz que conhece o mestre alquimista, que pode ajudar eles. E quando ele estava indo embora, o dono dá boa sorte para Makoto passar no teste dos mercadores. Quando ele chega até a guilda, o recepcionista explica como os testes funcionam e fala que os conteúdos da prova escrita estão no manual, deixando Makoto sem reação ao ver aquilo e já pede para fazer a prova, conseguindo a nota máxima rapidamente, mas agora ele vai para o teste de suprimentos, ficando com o desafio de materiais mais difíceis. Mas como ele estava com preguiça de ir atrás, mostra os materiais raros que ele tem, deixando o instrutor sem reação, pois ele passou com nota máxima nos dois testes. No meio do crescimento pessoal de Tomoe, ela acaba matando um caranguejo gigante e leva ele para o subespaço. Enquanto comia, recebe a notícia que Mio invadiu a sala das lembranças e já fica desesperado correndo até lá, mas quando chega lá, Mio está de buenas traduzindo as memórias de Makoto. Mas Emma ameaça contar que ela voltou para o subespaço, fazendo Tomoe trabalhar também. Quando Makoto volta para o subespaço, a mini Tomoe fala que o clima do subespaço está mudando de repente, deixando ele pensativo. Mas ele deixa isso de lado e pergunta se já começaram a fazer planos da cidade ilusória. A mini Tomoe fala que já começaram e do nada Tomoe grita com ele por telepatia, falando que tem algo de errado com Mio. Mas quando ele chega lá, ela apenas quer ver a continuação da série, ameaçando comer as novelas de Tomoe. Quando elas percebem Makoto, tentam fazer ele resolver isso, mas ele fica puto e fala para Mio devolver a novela e pergunta por que Tomoe não avisou que voltou. Mio diz que ela estava comendo escondida e vendo novelas, então ele pergunta por que elas estavam brigando. Tomoe diz que Mio estava usando ela como eletrodoméstico. Quando Mio mostra o que ela estava gostando de assistir, deixa Makoto sem reação, pois era um anime infantil, mas ele permite ela continuar assistindo e manda Tomoe fazer seu relatório. Na hora de dormir, o quarto deles possui apenas 2 camas e 3 pessoas, mas as duas querem usar essa oportunidade para brincar com Makoto, mas ele diz que vai dormir no sofá e quando ele olha de novo para elas, elas estavam dormindo. E no dia seguinte estava indo com uma alquimista para a empresa, com uns aventureiros não acreditando que ele terminou aquele trabalho e falando para juntar o máximo de aventureiros. É isso aí, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever para a parte 2. Valeu e até a próxima.